Es un tipo torpe, medio menso, pero se cree superhéroe. Una parodia de superhéroe. ¡El Chapulín Colorado! No contabas con mi astucia. Esse trailer da série Chespirito Sem Querer Querendo, que vai ser uma série biográfica da vida do Roberto Gomes Bolanhos, saiu recentemente, todo mundo gostou bastante, de uma forma geral, as críticas foram muito positivas. Só que logo depois a gente viu isso. É um cara atrapalhado, meio bobão, mas se acha super-herói. Uma paródia de super-herói. ¡Chapulín Colorado! Não contavam com a minha astúcia. A recepção do trailer dublado foi bem diferente. Eu ia esperar para falar sobre isso, mas eu acho que a gente precisa trocar uma ideia. Então se prepare para esconder o microfone na banana e vem com a gente. Bom, vamos lá. No último vídeo que a gente produziu aqui no Vila do Chaves a respeito do trailer que saiu, eu mostrei o trailer completo, falei bastante sobre ele, dei todos os detalhes. Tem link no card para você assistir depois, caso você não tenha visto. E a respeito do trailer dublado, eu passei rapidamente. Não falei muito sobre ele, achei que era muito cedo para entrar em qualquer detalhe, mas vamos logo ao que interessa. Já vai implicar comigo? Eu me refiro a outros animais. Ah, o quê? Assiste aí a versão dublada com mais calma. Minutos. Esse é o Chaves, interpretado pelo super comediante Chespirito. Eu tô com os nervos à flor da pele, nheca. Mas é a primeira vez que eu tô com medo de fracassar. Eu preciso ter a ideia do século. Tudo bem, a gente vai dar um jeito, como a gente sempre fez. Agora sim eu vou fazer a comédia que eu gosto. Eu não quero fazer comédia que a minha família não entenda. A única coisa que eu peço é que leia o que eu tenho aqui. Te não me convenceu. Este programa vale a pena. É um cara atrapalhado, meio bobão, mas se acha super-herói. Uma paródia de super-herói. Chapulín Colorado! Não contavam com a minha astúcia. Isso não é pra criança. E toda a família vai gostar. O Chaves do 8. A questão é que a gente não vai contratar nenhuma criança. Precisamos de ótimos atores. Como é que era o nome daquela atriz que estava no seu estúdio outro dia? Eu logo pude ver que você tem tudo que eu preciso. Eu acho que isso pode ser o início de uma grande amizade. Isso? Os números do seu programa estão superando todas as expectativas no exterior. Eu não sei nem se eu consigo imaginar essa quantidade de gente. O Roberto se acha grande estrela e não me deixa brilhar. O seu mundo e o meu já não tem mais nada a ver. Eu sinto falta de como as coisas eram antes. Eu não quero mais decepcionar ninguém. Precisamos de um grupo que represente a condição humana. É aí que mora a comédia. Por que tão teimoso, Porque eu Roberto? sei o que eu tô fazendo. Ação! Mas ninguém tem paciência comigo. Bom, o que acontece aqui? Quando saiu o trailer original, em espanhol, a versão legendada e tal, todo mundo pensou, uau, que riqueza de detalhes, parece que a série vai ser muito bacana, tô ansioso pra ver e tal. Só que logo depois saiu a versão dublada e praticamente todo mundo pensou. Não tem algo melhorzinho? A grande maioria dos fãs reclamaram que a dublagem não ficou legal. Muitos sentiram que ficou robótico e sem emoção. Outros tantos falaram a respeito de que deveriam ter chamado os dubladores clássicos de Chaves e Chapolin. Mas também tiveram aqueles que não se importaram muito, só olharam e falaram, mano, que exagero, dá pra assistir numa boa, não tá ruim assim não, tá de boa, tá tranquilo. Ou assim, não me importa, eu vou assistir legendado e boa, não ligo pra dublagem. E a minha ideia nesse vídeo é comentar um pouquinho a respeito de todos esses pontos de vista. Mas antes eu já vou dar minha opinião muito sincera. Eu amei o que eu ouvi? Não.
E isso é motivo pra sair tacando hate nos dubladores? Menos! Como eu sempre falo no Vila do Chaves, respeito sempre tá acima de tudo. Respeito é inegociável. A gente pode criticar com argumentos, a gente pode falar o que ficou legal, o que não ficou, sempre com respeito. Isso é indiscutível. Tanto é que eu vou te dizer que, pra mim, o que basicamente me incomodou foram as falas do Pablo Cruz, guerreiro, que vive o Chespirito, porque eu achei tudo muito linear, tudo mais do mesmo, sem muitas emoções, sem muitas nuances. Eu logo pude ver que você tem tudo que eu preciso. Eu acho que isso pode ser o início de uma grande amizade. Então algumas coisas pra mim não soaram tão bem. Mas ninguém tem paciência comigo. Mas também tem uma coisa que eu devo dizer, que o efeito manada foi muito forte. Vou dar uma generalizada, e isso é claro não se aplica a todos, mas você já deve saber que se tem uma coisa que fã de Chaves e Chapolin gosta de fazer é reclamar e procurar erro, e quer mostrar que sabe mais, e quer mostrar que tudo tá ruim. Tem muita gente que é assim, muita gente. Particularmente, eu não gosto muito disso. Eu gosto de ver o copo meio cheio, eu gosto de ter uma visão mais otimista das coisas, mas eu também, é claro, não sou um fã bitolado que vai achar que tudo tá bom só porque, Chaves e Chapolin, então não posso reclamar de nada. Claro que não. Mas o que eu acho complicado é que quando acontece esse tipo de coisa, até mesmo aqueles que viram o trailer dublado logo de cara e não acharam ruim, ou não acharam nada, meio que depois de um tempo se sentem menos fãs, ou como se fosse feio não achar ruim algo que os outros estão reclamando, então a pessoa começa a ficar procurando erro e meio que tem que achar ruim junto, sabe? Eu não acho isso muito legal, acho isso bem ruim, para ser sincero. Naturalmente, como eu disse, isso é uma generalização, não se aplica a todo mundo, e nem tô dizendo que todo mundo que tem crítica é por conta disso. Eu não tô passando pano pra série, pra dublagem da série no caso, eu já apontei coisas que pra mim eu também não gostei muito. Eu só acho que ainda é muito cedo para tirar grandes conclusões, gente. A gente só assistiu um trailer. 2 minutos do material, ainda é muito pouco para argumentar muita coisa baseado nisso aqui. Tem razão. Uma coisa que muita gente está comentando é que a dublagem da série foi feita na Argentina e outros produtos do streaming Max também foram para lá para serem dublados em português. O que é muito confuso, para dizer o mínimo, porque Chaves é um conteúdo muito forte no Brasil. A dublagem de Chaves é algo que todo mundo fala sobre, é um case de sucesso, e aí você manda pra Argentina um negócio para passar depois no Brasil, já algo tão poderoso assim, que vai ter uma associação, por mais que não seja Chaves e Chapolin, é claro, uma série do Chespirito, as pessoas vão comparar e vai... Eu não sei, é confuso. E uma coisa, não quer dizer que são argentinos falando português para dublagem. Não, a gente está falando de gente que mora na Argentina, brasileiros que moram lá, que dublam lá e estão fazendo esse trabalho, ou então brasileiros de várias regiões aqui do nosso país trabalhando remotamente para esse estúdio. E por enquanto a gente não tem muitas informações a respeito do elenco de dublagem. Tem algumas informações rolando pela internet, mas ainda não são coisas 100% oficiais, que fique claro. Segundo o que encontrei no Dublapédia, esse é o time até o momento. Graciela Fernandes, adulta, a primeira esposa do Chespirito, será dublada por Gabriela Ali. Angelines Fernandes terá a voz de Márcia Tondelo. Marcos Barragan, que na verdade é o Carlos Villagrán, será dublado por Alexander Vestre. A Maria Antonieta de las Neves terá a dublagem de Gabi Pellicia. E também tem vozes adicionais que a gente não sabe quem irão dublar. Digão Vicente, Fábio Skotesky e Leandro Loureiro fazem parte do time. No mesmo site tem informações de que o estúdio responsável é o Inway Media, de Buenos Aires, com direção da Juliana Gomes, e teve gravação em Buenos Aires mesmo, além de São Paulo, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro, de forma remota. Só lembrando, o Dublapédia é muito legal, é um site muito interessante, muito organizado, mas ainda não são informações oficiais, beleza? Então pode ser que algo mude, pode ser que essas informações tenham alguma imprecisão, pode ser que tenha alguma coisa incorreta, enfim.
Vai saber. Ai, já são 40 vezes que diz a mesma coisa. E assim, galera, vamos pensar de uma forma prática. Essa série vai estrear no dia 5 de junho. A gente está falando agora já do segundo semestre de maio. Provavelmente essa dublagem já está pronta. A data de estreia tá logo aí. Até o pessoal fazer toda a tradução, montar um elenco de dublagem, dublarem tudo, mandarem os arquivos, editar. Aí depois vai para aprovação de todos os envolvidos, deve passar por aprovação de uma galera isso aqui, aí sobe na plataforma e tal. Enfim, o processo é longo, leva tempo. Sim, eu imagino. Agora, se no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não terminaram a dublagem, estão terminando, tá nos finalmente. Digo isso porque eu vi uma galera falando de lutar por uma redublagem e tudo mais. Primeiro que eu acho um exagero, tendo em vista que a gente só assistiu o trailer, acho novamente muito pouco pra gente tirar grandes conclusões, acho precipitado, acho que ainda não é o momento, precisamos assistir mais coisas dubladas para saber se esse argumento é válido ou não, mas de qualquer forma, uma galera falando de redublagem e tal, eu acho que é impraticável, acho que não fariam isso. Primeiro por conta de prazo e segundo que o pessoal já mandou tudo isso para Argentina para fazer a dublagem lá de forma remota, provavelmente isso saiu mais barato, foi mais interessante financeiramente, acredito eu, isso aqui é só um supositório. E em quais circunstâncias o pessoal iria refazer tudo? É difícil de conseguir. Só lembrando, isso aqui é uma grande opinião, é uma análise minha, isso aqui não é uma verdade universal. Agora, sobre o assunto de colocarem os dubladores clássicos de Chaves e Chapolin, que estão em atividade para dublarem esse material e tal, sinceramente eu discordo. Ora, isso é problema seu. É lógico, eu nem precisava dizer isso, que eu tenho um carinho muito grande por absolutamente todos os envolvidos nas dublagens de Chaves e Chapolin. Nossa, todos são profissionais maravilhosos. Tenho a sorte de ser amigo de alguns deles, ser próximo. São pessoas muito queridas e tal. Eu só acho que não cabe aqui. É um outro produto. Não se trata de Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Maria Antonieta de las Neves, Florinda Mesa. Não, são atores e atrizes personificando essas pessoas. São atores e atrizes dando uma nova vida aos personagens que eles viveram de forma muito pontual dentro de um outro trabalho maior do que isso. Não é uma regravação de Chaves e Chapolin. E na verdade, mesmo se fosse uma regravação de Chaves e Chapolin, eu ainda acho que talvez não seria o caso de chamar as mesmas pessoas, porque se trata de um novo produto, em outro tempo, não sei. Como eu disse, é só a minha opinião. Mas não se preocupe, é provável que haja piores. Pensa comigo, quando você ouve o Carlos Seidel dublando o Seu Madruga em 84, funciona perfeitamente, não tem nem o que discutir. Você tá do meu lado ou do lado da velha coroca? Agora, quando você ouve o Carlos dublando o Seu Madruga em um episódio da década de 70 também, da mesma época desse exemplo que eu mostrei aí, só que em 2018 a gente tem isso. Escuta, Chiquinha, pode me explicar o que está acontecendo aqui? Pra mim, continua funcionando muito bem, é lógico, o Carlos é um baita dublador, diga-se de passagem, mas a gente está falando aí de quase 35 anos de diferença entre um trecho e outro. Existe uma coisa chamada tempo, que serve para todo mundo. Não tem o que fazer, é natural. Agora, você consegue imaginar o Carlos Seidel com a voz de hoje, 2025, dublando o Miguel Islas, que interpreta o Ramon Valdez na série? Eu acho que não casaria porque se trata de uma outra pessoa em um outro formato, em um outro momento, em outro tempo. E eu penso que é muito importante a gente fazer umas desassociações e respeitar essa questão do tempo, as mudanças naturais da vida, até para a gente ter discernimento na hora de opinar e acabar não sendo muito racional por conta do lado fã, sabe? Suspeitei desde o princípio. E assim, falando da minha experiência particular, Renan, eu sou do time que assiste quase tudo no idioma original. Então, eu gosto de ver quase tudo legendado, eu gosto de ver coisas pontuais dubladas, eu gosto de ver coisa dublada pela curiosidade, porque eu amo a arte da dublagem, eu acho brilhante, eu acho dublagem uma coisa incrível,
mas na minha vida eu não sou um grande consumidor de produtos dublados. Só que até aí, eu usar esse argumento de se eu não vou ver dublado, eu quero que se exploda, eu acho muito egoísta. Não é porque eu sou o cara do Vila do Chaves e eu preciso pensar em todo mundo. Não, eu acho que é um produto que precisa atingir todos os públicos e independente de eu ser uma pessoa pública que vem aqui falar com milhares de pessoas ou não, eu acho um pensamento egoísta. Eu simplesmente me preocupo com pessoas que querem assistir a série dublada. Só isso. Até porque a preferência dos brasileiros, de forma geral, são produções dubladas mesmo. Então, eu penso que a dublagem poderia ser melhor. Gostaria de uma dublagem melhor também. Basicamente é isso. Mas lembra que eu falei que nada disso valida tacar hate nos dubladores? Não, não valida mesmo. Até porque eles só realizaram mais um trabalho. A gente não sabe quais foram as condições, quanto pagaram, quais foram as diretrizes, quais foram os equipamentos, quanto tempo eles tiveram para fazer cada dublagem de cada personagem. A gente não sabe nada. Nada? Nada. Existem muitas outras pessoas envolvidas além dos dubladores em si. Então, nada justifica ficar um discurso de ódio, ofendendo ou falando mal da galera, sabe? Você é livre para ter sua opinião, é lógico, mas isso não. Até porque, novamente, eles só estão trabalhando. Alguém fez o casting de dubladores, alguém deu as diretrizes para o trabalho, alguém montou esse trabalho, aprovaram, enfim, deu para captar a ideia. Não se trata apenas deles. E, novamente, acalme os ânimos, mesmo que você seja um presunto cheio de nervos. Ainda é muito cedo. Vamos esperar para ver a série dublada, vamos analisar com carinho e aí, com mais substância, como diria minha avó, a gente consegue opinar melhor e fazer um review. Pode ser que a gente olhe e fale, caramba, o trailer não fez jus, a dublagem até que ficou legal. Assim como pode ser que a gente olhe e fale, caramba, ficou pior do que estava no trailer. A gente ainda não sabe. Então vamos aguardar um pouco, vamos ver como fica a dublagem na série e aí eu volto para comentar sobre isso, beleza? Foi o que eu quis dizer. É, mas não disse. E por enquanto, se você ainda não viu o trailer bonitinho, tudo certinho, tudo direitinho, é só clicar aqui do lado que você vai ter todas as informações a respeito desse trailer, de toda a série, você vai ver uma análise completa, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.